Cara, e aí você foi encontrando ao longo do teu reconhecimento dessas áreas principais, você foi encontrando vários deles, né? Como você disse, encontrou 10, depois tem um spoilerzinho, mas você já chega e já encontra Lúcifer já de primeira, que já ali Sim, te dá uma trucada, você também dá uma trucadinha de volta para ele ali no finalzinho, mas eu queria saber de você, nesses contatos que você teve com cada um deles, qual foi a tua percepção? Então, por exemplo, pô, a Lúcifer é grosseiro, mas esconde uma sagacidade, tem uma inteligência. uhum. O que foi que você. Qual foi a maior impressão que você teve de cada um deles? A hora que você voltou e falou: caralho, esse filho da puta é foda, porque ele é. Sabe aquela impressão É, que você tem que você volta? sim, claro. E principalmente os três maiores que eu penso é o Lúcifer, a Lilith e o Mefistófeles. São os três mais sedutores, os melhores conversas, os mais inteligentes e articulados que me davam um nó, me dava erro 404, tela azul da minha cabeça com os argumentos que eles me largavam. E então eu recebi variadas lições de humildade, porque você vê, a gente percebe que eu sou um cara que gosta de estudar. Eu não nasci sabendo falar inglês, não nasci sabendo falar espanhol, não nasci sabendo esse vasto cabedal de informações que eu estou conectando e que vocês veem que a gente gravita necessariamente nesses assuntos da psicologia para a mitologia, para a história das religiões, e todos os símbolos apontam para o mesmo lado, que a vida é mágica, a vida é importante, nós somos semideuses e os deuses existem para nós e não nós para os deuses. Isso é importante. Um deus esquecido é um deus morto. Por exemplo, eu sou devoto de Hermes, sou devoto de Mercúrio. Hermes é adorado há cerca de 7.000 anos, porque mesmo antes de ter o nome de Hermes, ele já era adorado na Suméria, na Babilônia, e desde então Mercúrio nunca parou de ser adorado. Ele é uma divindade, ele não é só um planeta na astrologia, que é o símbolo da inteligência, do logos planetário, da inteligência humana. Não, ele também é uma divindade como as outras, como os demônios, como os Exus, que não são demônios. Exus e Pombagiras são poderosos mortos, são outra categoria, inclusive tem categoria dupla, porque existe o Exu Orixá e existe o Exu Catiço, isso já é outra história, mas Exu não é demônio e a Pombagira não é demônio. Então isso é importante deixar bem claro desde logo. Mas Lúcifer era sedutor, inteligente, aristocrático e agia realmente como um imperador. E em nenhum momento ele foi monstruoso. Ele só tomou formas bonitas, sempre homens jovens. Ele é muito vaidoso. E a única coisa é que teve um momento que ele tocou na minha testa, contrariando o que o anjo tinha me dito, que, bom, contrariando não, né? Porque o anjo disse que nenhum demônio ia poder me tocar. E Lúcifer não é um demônio, Lúcifer é um anjo, ainda. A mudança de polaridade dele não diminuiu em nada a sua sabedoria, o seu poder, a sua presença. Então ele me deu essa bênção barra maldição de poder sempre, desde então, perceber as nuances e as manipulações das forças das trevas. Mas Lúcifer não é Satã. Eles são como irmãos siameses. O Satã, e é gozado, porque a gente vê, vocês, mais do que ninguém, sabem disso, a gente vê variadas conceituações, denominações, uma compreensão variada de Lúcifer e de Satã, e para alguns são fatores puramente humanos,
para outros são divindades que devem ser adoradas, e as divergências não escondem o fato de que estes seres existem para além de nós, antes de nós, depois de nós. De certa forma, eles são mais reais do que nós, apesar de não serem físicos. Mas o Satã é o que o Lúcifer pensa posto em prática. Satã é como um executivo, como um líder da máfia, ou líder de uma facção. Ele é uma força incontrolável. Ele apareceu para mim, entre outras formas, como um gigante reptiliano, uma criatura armada até os dentes, com joias e armas e escamas de aço, e um monstro de 5 metros de altura, aproximadamente. E ele não foi nada receptivo à minha presença. Aliás, como eu disse, eu fui muito mal recebido, porque eu era um intruso. Eu estava sendo mandado lá por uma força que nem era minha. Eu não fui eu que chamei, eu não fiz, sabe? As pessoas às vezes pensam, não, mas tu fez algum ritual para chamar os demônios? Não, eu fui amaldiçoado, digamos assim, ou abençoado, como preferir, com essa missão. E eu penso também que, mas por que tu foi escolhido? Fui escolhido, penso eu, porque era necessário alguém que tivesse habilidade com as palavras, que pudesse escrever e descrever com eficácia, alguém que estivesse acostumado ao sofrimento, à dor, ao medo, à solidão, à loucura, e alguém que tivesse coragem de enfrentar um homem armado de faca para salvar a vida de uma mulher desconhecida. Então, o fator de coragem, habilidade literária e intimidade com o sofrimento, digamos assim, eram os 3 fatores necessários para que alguém fosse escrever o livro dos demônios. E, pelo visto, na época, só eu atendia esses requisitos. E, Antônio, eu tenho uma curiosidade em mim, assim, que não tem tanto a ver com a parte conceitual da coisa, mas só memória. Por exemplo, isso já tem um tempo, isso aconteceu. E aí o Léo perguntou e tal, e você vai passando as impressões, citou algumas. Você recorre ao livro de vez em quando para lembrar como foi alguma coisa, ou alguma experiência que se perdeu? Como é que... Não, nada se perdeu. O que acontece é que todas as cenas ficaram gravadas a fogo na minha memória. E eu, depois da experiência, tive que, digamos, colocar tudo em um baú e largar no fundo do oceano do meu inconsciente, para não ser infectado pelas imagens. Porque as pessoas acham o livro dos demônios, o novo hardcore, acham perturbador. Cara, isso é só a ponta do iceberg. Essa é a parte que eu pude contar, porque se eu fosse contar mesmo tudo, as coisas piores que eu vi, ia infectar a mente do leitor, ia perturbar o leitor. Então eu tentei colocar o máximo possível do que eu podia relatar sem prejuízo de descrever o fenômeno, mas também sem prejuízo para o leitor, porque se eu escrevesse um livro para cada demônio, eu ia enlouquecer, o leitor ia enlouquecer, ia ser terrível para todo mundo. Mas as cenas essas terríveis que estavam guardadas lá, em 2019, que eu me determinei a escrever a versão hardcore, eu fui lá e busquei. Puxei e abri o terrível baú. E aí, olha que interessante, o livro dos demônios, ele foi escrito orgânico. Eu escrevi primeiro o título, advertência, introdução, prólogo, capítulo 1, pá. Ele não tem pesquisa, não tem rascunho, não tem aquela coisa do escritor que tem um gráfico na parede, aí escreve um pedaço de um demônio, depois um pedaço do outro, aí faz um rascunho, depois faz outro e outro. Não, é quase uma coisa psicografada. Eu fui puxando as tripas
e fui sofrendo tudo de novo e fui vendo e escolhendo quais cenas eu podia botar sem levar o leitor à loucura e à insanidade permanente. E você junto, né? Eu já mergulhei na loucura e saí do outro lado. Então, né, eu não tenho medo da insanidade. Eu vejo que tudo faz sentido. Mas tu vê coisas e ouve coisas. Sim, eu continuo. Depois daquilo, eu já via antes e continuo vendo depois. Mas durante os 10, 11 meses que durou essa sequência de visões, cada demônio levava tipo um mês. E dentro das visões o tempo se distorcia. Tem mais essa. Então, de repente, eu ficava da meia-noite às 3, mas para mim, na viagem, eu tinha ficado 3 semanas vagando num deserto qualquer. Teve uns desertos sinistros lá. Tem desertos, tem cidades, tem zonas de fogo, zonas de gelo, tem vilinhas, tem metrópoles como São Paulo, Nova York. É bem variado, porque são paisagens e cenários que sem a maldade humana não existiriam. Então, de certa forma, o inferno é a alma humana em forma de paisagem astral, que fica reverberando.